Salve alvinegros, alvinegras e amantes de futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, mais um capítulo da CPI da manipulação. Todos sabem, eu fiz alguns vídeos atrás aqui dando mais detalhes do tanto depoimento do Textor como o que aconteceu da ida dele no STJD na semana passada. Deu uma passadinha em alguns vídeos anteriores aqui, pra vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo. Mas tivemos uma nova coisa que aconteceu, que é o seguinte. Primeiramente, mais depoimentos de senadores depois da sessão secreta, que teve depois do depoimento do Textor na segunda-feira. Além do Jorge Cajuru, que já tinha dito, né? Eu tinha falado que tem indícios suficientes para abrir uma investigação séria, em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público ali, correr atrás, que tem muita margem ali para uma investigação pesada sobre a possibilidade real da manipulação de resultados. Eu tinha dito isso, tudo que o Textor levou tem coisa grande ali, tem coisa a se considerar. Bem, ele tinha dito isso. Depois outros senadores confirmaram, falaram um pouco mais em relação ao Cajuru. Um deles foi o senador Eduardo Girão, que citou a importância do futebol brasileiro, né? As coisas realmente têm que ser. Ele falou que ficou surpreso da CBF ter dado ou ter ignorado tudo que o Textor mostrou ali, as brechas que deu, ou de não ter investigado, ido atrás do que foi mostrado pelo Textor ali, tanto margem de erro de VAR, essa possível manipulação, conjunto de jogos polêmicos ali que a mídia cita, né? Para não falar garfados. E o outro senador foi o senador Carlos Portinho, que também deu uma declaração em relação a que ficou surpreso também com os indícios do Textor, falou que apesar de não serem provas concretas ainda, mas são indícios fortes e que abrem margem para dúvida e sim para uma investigação séria. Então esses dois senadores complementaram, né, o que o Jorge Cajuru, que é o presidente da CPI da manipulação, tinha dito. Então é interessante contar isso para vocês. Agora outra coisa. Eu vou começar pela notícia em si, depois dou minha opinião, que é um negócio surreal. Primeiramente, os árbitros, o senhor Rafael Claus, que conhecemos bem do Federação Paulista, e a senhorita Daiane Caroline Muniz dos Santos, que havia sido árbitro do VAR, também da Federação Paulista, foram... não sei se intimado é o termo certo, mas foram chamados para depor em uma sessão secreta na CPI da manipulação, aí em Brasília, depor lá no Senado, como possíveis suspeitos, né? Não dá para já apontar o dedo e falar culpado, eles vão lá depor, mas o fato de eles irem depor lá tem alguma coisa, né? Não dá para provar e cravar nada, mas pode ter alguma coisa ali com eles dois envolvidos. Inclusive, vou ler a notícia para vocês aqui, em que o próprio Jorge Cajuru fala alguma coisa que ficou até surpreso que aconteceu com essa dupla e com várias outras duplas de juiz e árbitro ou árbitra do VAR. Não aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui. Notícia do Fogão Net. Após o depoimento de John Textor, dono da SAF do Botafogo, o presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, Jorge Cajuru, pediu que sejam convidados a depor na condição de testemunha em sessão secreta os árbitros Rafael Claus e Daiane Caroline Muniz dos Santos. O requerimento deve ser apreciado em sessão marcada para esta quarta-feira, 24. Essa semana, na quarta. Cajuru argumenta no pedido que Claus e Daiane foram escalados juntos em 11 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que causa estranheza. Já outras duplas foram escaladas em no máximo 3 rodadas e que ambos, infelizmente, acabaram se envolvendo em lances polêmicos. O senador listou em especial 3 jogos comandados por Claus no campo e Daiane no VAR, com arbitragens que tiveram lances bastante questionados, sendo eles Botafogo 1, Flamengo 2, Vasco 4, Fluminense 2 e Palmeiras 2, Corinthians 2, pelo Campeonato Paulista. No caso, os primeiros pelo Campeonato Brasileiro, do ano passado, e o Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O senador Eduardo Girão também solicitou depoimentos em sessão pública na CPI de Wilson Luiz Selene, chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, e Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF.
Então eles foram chamados para depor na CPI, né, meus amigos? E tem hora que a CBF, eu não sei se é burrice, se é... se eles estão tentando forçar a barra para dar uma de que manda no pedaço, depende do que aconteça, a gente somos soberanos em qualquer decisão aqui no futebol brasileiro, não sei. Ignorância, não sei porquê. Mas o senhor Rafael Claus foi escalado para apitar o Botafogo e Flamengo no domingo. Não bastasse a operação, o jogo ridículo que ele fez do segundo turno, acredito que todos vocês botafoguenses se lembrem, aquela operação que a gente sofreu na arbitragem do Rafael Claus, jogador do Flamengo não foi expulso, gol irregular, tudo que ferrou com o nosso Botafogo, a gente fazia até uma boa partida, mas a operação ali tirou da gente a possibilidade de vitória e ainda nos levou à derrota. Um jogo que não merecemos ter perdido e fomos operados por esse senhor. Erros absurdos, tanto do Klaus como da Daiane no VAR, que operava o VAR. E acabou operando nosso Botafogo. E não bastasse isso, os caras foram convocados para depor na CPI, ou seja, vão ser investigados, os caras se envolvendo no meio da CPI da investigação, e a senhora CBF manda os caras apitarem o jogo, do mesmo jogo que deu tanto trabalho, tanta polêmica no ano passado, tantos erros ridículos, e os juízes envolvidos, no caso só o Klaus, né? A Daiane não vai estar no VAR desse jogo de agora, mas o Klaus, o senhor Klaus, foi o cara para apitar o jogo. Isso não mostra nenhuma questão de ética também, né? É até difícil definir uma palavra aqui para um absurdo desse tamanho. Assim, meus amigos, se a CBF fosse uma entidade minimamente ética, era para afastar o Sr. Klaus não só do jogo do Botafogo, mas do futebol até a CPI ser concluída. Até ele ser inocentado, se for o caso, se ele não tiver culpa nenhuma, espera 1, 2 meses de investigação, não sei quanto tempo isso vai levar. Mas... E assim, além da CPI, se para mim é o mais pesado, o cara vai estar envolvido na CPI e vai arbitrar um jogo que ele já foi extremamente polêmico, que errou pra caramba no ano passado. Um cara da Federação Paulista. E certo ponto também, né, dos jogos do Botafogo também, quase sempre, parece que só tem juiz paulista ali pra apitar jogo do Botafogo. Esse vai ser o quarto jogo, 3 foram da Federação Paulista. Apesar de a gente não ter como provar nada, né, mas quantos estados, quantas federações tem no Brasil, não poderia dar uma rodagem também. E para esse jogo em particular, pô, bota algum juiz de outra federação. Não é nem questão de querer escolher, não é pro Botafogo apontar, eu quero esse juiz aqui, não. É só falar, que eu não quero nesse momento, por estar envolvido na CPI e por ter ferrado com a gente tanto no ano passado, cometer tantos erros que cometeu. Não apita esse jogo agora só, você escolhe, sei lá quantos juízes tem para o CBF escolher, só não escolhe o Sr. Klaus. Inclusive até o Gigante Glorioso está fazendo lá uma campanha na rede social, né, hashtag Klaus não, para ele não apitar esse jogo aqui, porque realmente é algo surreal o Klaus apitar esse jogo. E assim, o cara vai entrar numa pressão absurda se realmente for apitar e, né, até pro próprio Klaus é ruim. O cara vai entrar numa pressão absurda ali, qualquer coisa o cara marcar vai, né, dá margem para a própria CBF, né, falar se tá pouco se importando com a CPI que tá acontecendo, ou acha que pode ter arbitrariedade mesmo, que é futebol brasileiro, ela faz o que bem entende. É um monte de fatores ali que torna ridículo essa escalação do Klaus para essa partida de domingo. E se não bastasse, depois tivemos a resposta da Brafute. Brafute também, né, que junto com a mamãe Crefisa lá, foram as primeiras a descer além do Texas quando ele começou com esse negócio de manipulações, né? Querer punir ele, banir ele do futebol a qualquer custo também. Diga-se de passagem. Que a senhora Brafute também ironizou o pedido do Botafogo. Disse que só está fazendo isso porque o Botafogo perdeu vários jogos no ano passado, por isso que perdeu o Brasileiro, que a arbitragem não tem culpa nenhuma dos erros e derrotas, nenhuma derrota do Botafogo. E uma postura ali que vai botar o Klaus de qualquer jeito. Agora falta uma resposta da CBF, né? O Botafogo enviou um documento à CBF.
A Abrafute postou uma nota em relação a isso, ironizando o pedido do Botafogo, como se não tivesse nexo nenhum, né? Com tudo que está acontecendo. Muita cara de pau também nessa Abrafute, mas enfim. E falta agora a resposta da CBF. Se vai afastar ele desse jogo do Botafogo, se vai afastar do futebol enquanto a CPI rola, eu não acredito nem um pouco. Mas desse jogo do Botafogo, quem sabe, pela pressão que está acontecendo, pela CPI. Na quarta agora ele vai depor na CPI, talvez. Tiver um mínimo de sensatez ali, até para a própria imagem da própria CBF. Não forçar a barra, ela possa mudar o juiz, mas não sei, vamos ver. Vamos esperar a resposta da dona CBF. Vamos esperar, meus amigos. Essa semana tá bem fervendo essa CPI. Pode ser um assunto chato para alguns, né? Algumas coisas podem ser um pouco repetitivas, mas é importante a gente trazer, é importante pro futebol brasileiro, não só pro Botafogo, mas pro futebol brasileiro. Se tiver picaretagem, isso é descoberta. E tem muita gente mostrando desespero aí, né? Muita gente, muito passador de pano aí para aqueles que são favorecidos aí, que tá com jeito, que a casa de muita gente tá para cair. Vamos torcer para que a justiça vença, meus amigos, e que a gente possa ter um futebol brasileiro decente. Que isso seja um marco pro futebol brasileiro, não só pro Botafogo, pro futebol brasileiro ser mais ético, mais transparente. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!